Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui uma história que pode acontecer, talvez não na nossa vida dentro de um barco, mas sim acontece dentro do nosso coração. Mas antes de nós entrar no texto, eu gostaria de contar um pouco para vocês o que aconteceu nesse dia, antes deles saírem para passar para outra beira do mar. Nós vemos que estamos nos últimos versículos do capítulo 4. No primeiro versículo do capítulo 4, ele conta o que ele fez, o que Jesus fez com os discípulos durante o dia. Então diz assim no versículo 1: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Então, no início do dia, Jesus, como vários dias deles, ele saiu à beira-mar e viu as multidões na praia, as multidões querendo ouvir a Jesus, aprender de Jesus. Então, Jesus entra num barco dos discípulos, porque 4 dos discípulos tinham o trabalho, eles trabalhavam com pesca, então tinham propriedade de barcos. E eles sempre tinham pronto, por pedido de Jesus, um barco. Aí Jesus sobe num dos barcos e desde o barco, quase afastado da beira da mar, ensinava para as multidões. E assim aconteceu o dia inteiro. E Jesus começou esse dia falando, segundo aqui no capítulo 4, a parábola do semeador. E ensina para as multidões a palavra do semeador. Eu não vou aprofundar, mas vou trazer um resumo. Que saiu o semeador e jogou as sementes em 4 terras. Um dos solos era à beira do caminho. E quer dizer que quando Deus coloca a palavra no nosso coração, porque a semente é a palavra de Deus, coloca no coração, mas o inimigo vem e rouba. Então não cresce, não tem fruto. Esse é um dos solos. O outro era o solo rochoso, onde a palavra entra no coração e muitas vezes recebemos com alegria e falamos glória a Deus. Mas acontece que na segunda esquecemos. E se esquecemos, não tem como dar fruto. Se você semeia na terra e você esquece, vai acabar morrendo. E é igual com a palavra do Senhor. Muitas vezes ouvimos, mas na segunda esquecemos e não dá fruto. O terceiro solo cresceu entre os espinhos, mas ele diz que foi semeado no meio dos espinhos e ele cresceu, ou seja, criou raiz, cresceu para baixo, depois começou a crescer para cima. Mas os espinhos acabaram matando essa planta. E isso mostra que a palavra de Deus muitas vezes entra no nosso coração, cria raízes, nós cremos e até perseveramos, continuamos crendo,
Só que com o passar do tempo, nos chamam para uma coisa, faça essa atividade, faça essa outra coisa, se abrem novas portas, e aí os prazeres do mundo terminam nos afastando daquilo que Deus já semeou. E esse também não dá fruto. Mas fala de uma quarta semente que fala a semente que cai na boa terra e deu fruto. Essa é aquela que entrou no coração, a palavra de Deus entrou no coração, creu, mesmo no meio das tribulações, perseverou e teve foco. Essa palavra Deus me deu e eu permaneço, mesmo todo mundo dizendo que não vai dar certo, você permanece na palavra do Senhor e chega um momento que dá fruto. Então Jesus está ensinando isso para as multidões, mas também está ensinando para os discípulos. As parábolas foram dadas para as multidões, mas a interpretação foi dada só para os discípulos. Porque só aquele que tem vida próxima do Senhor recebe daquilo que o Senhor tem. Recebe a revelação dos mistérios do Senhor. As multidões não entendiam. Depois ensinou sobre a parábola da candeia, ensinou sobre a parábola da semente, do reino de Deus parecido à semente, a parábola do grão de mostarda e assim vários ensinamentos. Até que, já mais tarde, chega o momento daquele texto que nós lemos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Fala para os discípulos, estando dentro do barco, passemos. Eles estando dentro do barco e fala: passemos para a outra margem. E eles estavam no mar da Galileia. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. O que Jesus falou? Passemos para outra margem. Jesus dá uma palavra aos discípulos. E por que ele diz passemos para outra margem? Porque Jesus tinha um propósito para cumprir. Jesus ia a curar, a sarar o endemoninhado Geraseno. Do outro lado, Jesus sabia e conhece do propósito que ele tinha. E fala com os discípulos: passemos para o outro lado. No 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. No versículo 36, nós vemos 3 grupos de pessoas. E eles, despedindo a multidão, os discípulos aqui em cima, com Jesus: tchau, foi bom ver vocês. Nós vamos continuar a viagem com Jesus. E se afastando, despediram das multidões. Então tinha os discípulos, tinha as multidões e outros barcos o seguiam. Enquanto Jesus ia com o barco com os discípulos, também outros barcos acompanhavam. Então nós vemos 3 grupos de pessoas. O primeiro são as multidões. E que características podemos ver das multidões? As multidões escutam Jesus, mas não seguem a Jesus. As multidões, eles não entendem o que Jesus ensina. Jesus ensinava em parábolas, mas a interpretação das parábolas só ensinava aqueles que estavam próximos. Porque Jesus, o que quer de nós é intimidade. Multidões não têm intimidade com o Senhor. A multidão é limitada no relacionamento com Deus. A multidão só escuta, e se o Senhor vai fazer outra coisa, eles ficam no mesmo lugar, o que aconteceu nesse dia. O outro grupo são aqueles que seguiram a Jesus e seguem, mas eles não estavam no mesmo barco que Jesus. Eles estavam no outro barco. Ou seja, o segundo grupo são aqueles que seguem a Jesus, mas também não têm intimidade com o Senhor. O segundo grupo são aqueles
que têm interesse em seguir a Jesus, mas não têm aproximação. Então, as multidões são limitadas, os do outro barco seguem, que também são limitados. E o terceiro grupo são dos discípulos. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos iam. E aos discípulos é a qual nós nos devemos tornar. Não ser multidões, não ser só aquele que segue, mas sermos discípulos de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo tem intimidade com Jesus. Discípulo de Jesus Cristo escuta a palavra. Discípulo de Jesus Cristo obedece a palavra. Discípulo de Jesus Cristo serve. E como podemos ver que serve? Porque Jesus falou: passemos para outra margem. E os discípulos o levaram. Eles escutam a instrução, eles obedecem à instrução e eles estão com o coração disposto a servir. Esse é um discípulo de Jesus Cristo. Então, o primeiro princípio que quero que nós possamos aplicar em nossa vida, que o texto nos ensina, é: seja um discípulo de Jesus Cristo, buscando Ele em intimidade e obedecendo e servindo. Amém? No versículo 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Eu nunca viajei de barco grande, eu já viajei em barco pequeno, mas não teve temporal. Mas entrei para ver alguns vídeos onde sim acontecia temporais e as ondas são muito altas. Ondas de 3, 4, 5 metros que batem o barco. E quando eu lia o texto, eu tentava me imaginar, e eu quero te convidar a você também imaginar, você viajando com Jesus no barco. Se levanta um temporal e começa a bater, e bater no barco, e bater no barco. Só que 4 deles tinham experiência. Eles eram pescadores. Quando eles pescavam, talvez eles tinham esperança e sabiam como lidar com isso. Talvez eles tinham o controle e sabiam como lidar com a tempestade. E é igual em nossas vidas. Quando os problemas vêm, quando as adversidades se aproximam em nossas vidas, quando nós temos o controle, até nós ficamos tranquilos, porque sabemos qual é a solução, por causa das nossas experiências. Mas veja o que aconteceu aqui. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. As ondas não só batiam o barco, mas as ondas entraram no barco. E aí que começa o problema. Quando os problemas batem no nosso coração, até nós temos o controle. Mas o problema está quando o problema entra no teu coração. A água, as ondas da água estavam entrando no barco. E aí é que estava quase por se afundar. Quando nós ouvimos as circunstâncias, os problemas, talvez um problema com a família, um problema de uma doença, problemas em relacionamentos, e nós sabemos qual é a solução. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, e está tudo sob controle. Mas se gera um grande problema quando isso entra em nosso coração. Por isso que Provérbios 4:23 nos ensina: sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida.
Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por ansiedades, mas não permita que os problemas, as adversidades entrem no teu coração, porque aí que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa fé. Vendo que acontecia tudo isso, Jesus estava na popa, no versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eu me perguntava, eu me imaginava, o barco com os discípulos, as ondas de 2 metros batendo no barco, só que as ondas não só batiam, entravam no barco. Então, os discípulos estavam molhados? Sim, porque as ondas batem, aí todo molhado, e eu imagino eles tentando tirar a água com vacias, tentando tirar a água, e agora, o que fazemos? E aí, João, você tem experiência? Vamos tirar toda a água mais rápido. E Jesus, está dormindo, deixa ele dormir, ensinou todo dia, deve estar cansado. E eles tentando tirar toda a água, e tirar, dando solução. Até que eles viram, não consigo mais. E isso acontece com nossas vidas. Muitas vezes, o último recurso que nós buscamos é Deus, quando devia ser o primeiro recurso. Só quando estava enchendo, quase por se afundar, que eles clamam. Mas eu me perguntava, como Jesus estava dormindo? Ele não se molhava? As ondas, a água das ondas, não chegavam em Jesus? Chegavam. Ele estava se molhando. O barco, mexendo e mexendo, será que não incomodava? Você já dormiu no ônibus? E alguma vez quando mexe, ou dá uma parada, assim uma pequena mexida, se acorda. Imagina no barco e em tempestade, e Jesus dormindo. E eu perguntava, como é que Jesus conseguiu dormir, se molhando? As ondas caindo, e eu imagino Jesus aí. Não, Jesus não roncava, né? Mas Jesus estava dormindo. E por que ele dormia? Porque ele conhece o Pai. Porque Jesus conhecia o Pai. E porque Jesus conhece a palavra. E isso que gera paz e tranquilidade em nosso coração. O primeiro é conhecer a nosso Pai. Ele conhece o caráter de Deus. Tem um salmo, e eu vou ler para vocês. O Salmo 89:9 diz assim, e está falando sobre o Senhor. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas. O Senhor Jesus Cristo sabe que Deus Pai tem o poder para acalmar o mar. Então ele dormindo, ele fica tranquilo porque ele conhece o Pai. E por que nós ficamos afligidos? Porque talvez nos falta conhecer mais do caráter do Pai. Precisamos conhecer mais. Enquanto mais conhecemos dele, mais confiamos nele. Porque conhecemos o verdadeiro caráter dele. Outro motivo pelo qual Jesus descansou, porque ele tinha um propósito. Jesus sabia que o propósito dele, ele foi enviado para morrer na cruz, não para morrer no mar. Então ele sabia, eu posso descansar, aconteça o que acontecer, eu não vou morrer no mar. Jesus sabia o propósito. E esse é outro dos motivos pelo qual nós duvidamos das circunstâncias que tiram a nossa paz. Porque não sabemos qual é o propósito.
Mas quando nós conhecemos o nosso propósito, sabemos que Deus vai a favor daquilo que colocou no nosso coração, que é o propósito. E essa é a importância de ser um discípulo de Jesus Cristo. Conhecer o Pai, conhecer o teu propósito. Então, os discípulos falam: mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus acordado, mas outra coisa bem importante, em que lugar ele estava dormindo? Jesus estava na popa. E a popa é o lugar traseiro, a parte de trás do barco. Nós vemos que no ônibus, aonde que está o volante? De onde que se dirige o ônibus? Está na parte da frente. No barco é ao contrário. Para dirigir o barco, atualmente os barcos de porte pequeno, eles têm um motor. O motor não vai na frente, o motor vai na parte de trás. Na época, eu não tenho visto se eles tinham motor, eu acredito que não. Mas na época tinha vários barcos com a vela. E para dirigir a vela, da mesma forma, é no lateral da parte de trás. Então o barco, para dirigir o barco, se dirige da parte de trás, da parte traseira, do lugar da popa. O lugar do controle é na popa. Ou seja, Jesus está dormindo no lugar do controle. Mesmo Jesus dormindo, ele não perdeu o controle. Ele estava no controle. Mesmo parecendo que Deus dormiu diante das tuas situações, daquilo que está colocando medo na tua vida, saiba, Jesus está no controle. Ele está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. E aí os discípulos falam: mestre, não te importas que pereçamos? E foi nesse momento que eles clamam ao Senhor. E esse é o segundo princípio que nós podemos aprender. Nos momentos de adversidade, clame ao Senhor. É a Ele que nós devemos recorrer. É a Ele que nós devemos clamar. Tem momentos de medo, tem momentos que parece que as coisas estão saindo do controle. Clame ao Senhor. Temos ansiedade no coração, entreguemos a ansiedade para o Senhor. 1 de Pedro 5:7 nos ensina: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se temos passado por momentos de ansiedade, é entregar ao Senhor. Senhor, eu te entrego essa ansiedade, te entrego esses medos, essas preocupações. Entregue para o Senhor, porque Ele tem o controle. Mas aí, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: não te importas que pereçamos? Não te importa que pereçamos? E eu me perguntava: será que Jesus não se importa com os discípulos? Ou será que os discípulos não se importam com a palavra de Deus? Vou repetir essa pergunta. Será que Jesus não se importa com os discípulos? Ou os discípulos não se importam com a palavra de Deus? Jesus tem cuidado de nós e Ele se importa por nós. Quem não teve cuidado de guardar a palavra do Senhor foram os discípulos. Porque no primeiro versículo que nós lemos, Jesus falou: passemos para outra margem. Ou seja, Jesus está dizendo: vamos ir para outro lugar, vamos chegar em outro lugar, na outra margem. Eles tinham uma palavra, mas eles não guardaram essa palavra. Eles podiam confiar: o Senhor falou de passar para outra margem, então vamos chegar na outra margem.
mas eles não guardaram. E qual foi o ensinamento, o primeiro ensinamento do dia que eles ouviram? A parábola do semeador, de que eles devem guardar a palavra do Senhor. Essa é a chave para você ter bom sucesso, para você ter uma boa vida em Cristo, para você ter bom sucesso na tua família, no teu trabalho. Guarde a palavra do Senhor, porque Deus cumpre as suas promessas. Muitas vezes somos levados por medos e ansiedades porque esquecemos da palavra do Senhor e de fato parece que está tudo fora de controle, mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, que nós esquecemos qual foi a palavra do Senhor. Deus te deu uma palavra para seu ministério, vem adversidades, lembre da palavra do Senhor. Deus te deu uma palavra para seu trabalho, para sua família, e depois vem adversidades, lembre da palavra do Senhor. Agora, se nós estamos caminhando sem nenhuma palavra, de fato, vamos ser levados por ansiedades. Por quê? Porque não sabemos aonde estamos indo. Mas nunca é tarde. Está passando por um problema, a ideia é sentar e falar: Senhor, me dá uma palavra sobre esse problema. Me dá uma palavra sobre a vida desse familiar. Me dá uma palavra para minha família. Meu trabalho talvez não está indo muito bem. Senhor, me dá uma palavra. Vai para a palavra de Deus, porque se Deus te der uma palavra, saiba e tenha certeza que o Senhor vai cumprir. Ele cumpriu todas as promessas e ainda estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, que também Ele vai cumprir. Jesus vai voltar, amém? Então o terceiro princípio que nós aprendemos é: volte para a palavra. Tem algo que tem roubado a paz, a tranquilidade do teu coração? Volte para sua casa, separe um tempo, busque tempo de intimidade como os discípulos. Senhor, me dá uma palavra sobre aquilo que estou vivendo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E segure nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, mas depois podem vir tempestades. Todos nós passamos por isso. Os discípulos viveram tempestades, mesmo tendo intimidade com o Senhor. Mas se abraçando e confiando na palavra do Senhor, você vai ver frutos. Amém? E aí Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Jesus acalma a tempestade com a autoridade que ele tinha, porque segundo Colossenses 1, versículo 16, fala que todas as coisas foram criadas nele e para ele. Jesus tinha autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre a morte, Jesus tem autoridade sobre tudo que há nos céus e na terra. Jesus tem autoridade sobre o seu problema. Jesus tem uma autoridade sobre as adversidades que vieram na sua vida. E ele acalmou a tempestade através da palavra. Jesus não tocou o mar e se acalmou. Jesus não cuspiu como fez com o cego. Vou cuspir e vai se acalmar. Jesus declarou a palavra: acalma-te, com autoridade. E veio bonança. Jesus tem autoridade para acalmar aquilo que está roubando a tua paz. Jesus tem autoridade para acalmar esse problema que está roubando a paz do teu coração. Mas é pela palavra do Senhor. Então lhes disse no 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O primeiro que fez Jesus é repreender as tempestades. E depois confronta o medo, a incredulidade dos discípulos. Por que sois tímidos? Não tendes fé?
Qual é a medida da nossa fé? Será que nossa fé é grande? Se nossa fé é grande, nosso medo é pequeno. Se nosso medo é grande, nossa fé é pequena. Mas não tem como dizer, eu sou um homem de fé, eu tenho fé, minha fé é grande. E tenho medo, também é muito grande. Não tem como. É o fé ou é o medo? Pode ser que tenhamos os dois. Talvez nossa fé seja assim grande e nosso medo assim pequeno. Mas pode acontecer também que minha fé seja pequena e meu medo seja maior. E Jesus fala para os discípulos, por que sois tímidos? Por que vocês têm medo? Não tendes fé? Aonde que está a sua fé? E a fé é fundamentada na palavra do Senhor. É como quando alguém se aproxima e te fala, vamos supor, o pastor fala assim, nossa, eu vou te visitar na quarta. Você faz o quê na quarta? Ele fala assim, vou te visitar na quarta às 7h da noite. Você faz o quê? Volta do serviço, dá uma limpada, prepara um café, um biscoito, tudo. Por que você faz isso? Porque deu uma palavra. Quando algum familiar fala, final de semana vou chegar a almoçar na sua casa. Você faz o quê? Você prepara tudo, faz um suco. Por quê? Porque ele te deu uma palavra. E você creu na palavra. A fé é fundamentada na palavra do Senhor. Não tem como ter fé se eu não tenho palavra do Senhor. Mas a partir que Deus te der uma palavra, é aí que aplicamos a nossa fé. Amém? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram a bonança, o mar tudo calmo, e foi imediato, tudo calmo. E isso pode acontecer na tua vida. Aquilo que está roubando, aquelas adversidades que você tem vivido na família, no trabalho, com a sociedade, relacionamentos, amigos. Aquilo que tem roubado a paz do teu coração, com a palavra do Senhor, é que pode se acalmar. Jesus tem esse poder para transformar em bonança, em tranquilidade, em paz no teu coração. E que esses milagres que você vai viver, gerem em você a mesma pergunta, quem é esse? Que os milagres do Senhor te levem a perguntar, quem é esse Deus que sara? A pessoa estava com câncer e Jesus curou. O problema estava todo destruído, a família estava toda destruída, mas Jesus restaurou. Não tinha mais provisão e Deus proveu. Quem é esse? Que os milagres do Senhor nos levem a perguntar, quem é esse? E é aí que nós vamos a conhecer o verdadeiro caráter do Senhor. Lembrando dos 3 grupos, as multidões, talvez estavam num lugar de conforto, eles não passaram a tempestade, mas eles não conheceram a Jesus, não conheceram o caráter de Jesus, o poder de Jesus. Os que estavam nos outros barcos seguiam a Jesus, mas eles não ouviram Ele acalmando, falando para as tempestades. Eles seguiram, mas não viram o poder de Deus. Quem viu o poder de Deus foi os discípulos, aqueles que estavam na intimidade com o Senhor. Eles que realmente conheceram o caráter do Senhor. E essa é a diferença e um dos benefícios de sermos discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos palpar os milagres do Senhor na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério. Eu convido vocês a ficarem em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite preciosa, maravilhosa.
Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que seja uma semana assim aquecida, né? Que seja uma semana com dias bons, que possamos exaltar ao Senhor cada dia. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor preparou a cada um de nós. Obrigado, porque o Senhor fala de maneira coletiva, mas também no individual, no particular, no íntimo, no profundo, Senhor. Que, ó Pai, o Senhor continue fortalecendo a cada um, renovando as forças físicas, emocionais, dando vigor espiritual, que cada um possa vencer, ó Pai, as dificuldades, as situações que se levantam, as demandas, ó Pai, de cada dia. Que o Senhor esteja com os teus filhos e filhas, ó Deus. Que durante essa semana, Pai, seja uma semana de testemunho das tuas grandezas, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz. Continua, Pai amado, com cada um, e que cada um possa ir para o seu lar com segurança, com proteção, guardados pelo Senhor, que tenha uma noite tranquila de sono reparador, ó Pai. Eu oro agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.